Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um conteúdo muito rico assim de história do Brasil, né? Mais especificamente lá de Tiradentes, onde nós fomos fazer um passeio e eu registrei o guia turístico contando a história ali pelos becos de Tiradentes. Então é um vídeo grande, não teve muito como eu cortar, mas se você gosta de história e quer ver curiosidades, então assiste esse vídeo aí, beleza? Valeu pessoal, acompanha aí o vídeo. Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Vou iniciar o vídeo de novo. Estou em Tiradentes, fazendo um passeio aqui de última hora. Resolvemos vir descansar e contratamos um tour aqui para conhecer a cidade. Vou tentar filmar um pouco, depois também vou mostrar a pousada lá, o hotel que a gente está ficando lá. E tá bem no início aqui, ele explicou sobre essas pedras aqui, fez uma introdução sobre Tiradentes e eu tô atravessando aqui no meio da rua, os carros passando, o pessoal me vendo fazendo um vlog aqui, mas eu tô turistando aqui, né? Estamos em um grupo aqui e agora ele vai explicar aqui sobre a ponte. Eu vou chegar perto dele ali para ver se eu consigo pegar algumas falas dele. Deixa eu tentar chegar mais próximo aqui. Agora, gente, olha esse córrego aqui atrás. Esse córrego foi muito importante para a história da cidade, é o chamado Córrego Santo Antônio. Além do ouro extraído simplesmente do chão, retirado das pepitas de ouro, muito ouro foi encontrado nesse córrego durante todo o século XVIII. Como eu falei, já acabou, não dá mais para encontrar ouro aqui nesse córrego. Mas como que era feita a extração? Os escravizados ficavam no córrego o dia inteiro com uma peça circular chamada bateia, separando o ouro do cascalho. Então muito fácil a extração de ouro de aluvião, simplesmente separando do cascalho aqui no córrego da cidade, tá bom? Gente, quem vê no caso seguinte, imagina para um negro escravizado ter que ficar o dia inteiro na água na época do inverno. Muitos escravizados ficavam doentes. Os senhores de escravo acharam uma solução, simplesmente dar cachaça para os negros escravizados. Cachaça por dois motivos. Primeira, ia aquecê-los, eles iam ficar dentro da água o dia inteiro na época do inverno. Segunda função, eles iam ficar viciados com o álcool da cachaça. Se eles tentassem fugir para algum quilombo, acabariam voltando devido ao vício da cachaça. Então era muito comum em Minas Gerais, simplesmente o hábito de dar a cachaça para os escravizados, uma forma de controle aqui no século XVIII. E olha que tem uma ponte aqui atrás. Essa ponte é do final do século XVIII, só que já existiam pontes nesse local desde 1720. O problema é que eram pontes de madeira e pontes menores. Com esse grande fluxo de água no começo do ano, constantemente as pontes antigas desabavam. Por isso que no final do século XVIII, Portugal trouxe essa estrutura para Minas. Uma ponte de pedra com 2 arcos romanos. Essa é uma estrutura muito comum em todo o estado de Minas. Em Ouro Preto, Sabará, Mariana, São João del Rei, sempre quando vê uma ponte do século XVIII, sempre vai ser uma ponte com arcos romanos, uma estrutura bem mais reforçada. Do outro lado da ponte, na direção de onde desce a água, eles vão colocar uma ponta de pedra, que parece a proa de um navio, uma ponta bem pontuda. No caso, é chamado de talha-mar. A função, quebrar o peso da água e dividir entre os arcos para não bater direto na ponte. A gente vai ver o talha-mar do outro lado ali agora, tá bom? Só o primeiro detalhe, calçamento, o pé de moleque original do século XVIII, tá bom? Vamos lá ver o calçamento. Esses calçamentos aí é original do século XVIII. Vamos ali ver do outro lado da ponte, mostrar pra vocês. Olha que aqui em cima, tem nessa beirada aqui, é o pé de moleque do século XVIII, calçamento original, tá bom? Agora atravessa pro lado de cá, gente. Vamos dar no outro parapeito da ponte. Tentar. Gente, olha lá na parte de baixo da ponte, olha lá onde os 2 arcos se encontram, gente. Lá na parte de baixo da ponte. Aqui embaixo da ponte. Ah, viu? Gente, aquela ponta de pedra é o talha-mar que eu falei pra vocês. Em época de chuva chega até quase 3 metros o nível da água. A água bate nessa ponta de pedra e divide entre os arcos para não bater direto na coluna da ponte. Basicamente o que ajuda a manter a ponte de pé até hoje, tá bom? Agora olha o tamanho das pedras aqui do parapeito, gente. Todas as pedras tiradas lá do alto da serra. Imagina só descer com essas pedras até a parte baixa da cidade. E olha o detalhe curioso. Olha que na entrada da ponte tem aquelas 2 barreiras de ferro, gente. Aquele é um delimitador de trânsito. Há 20 anos atrás passava caminhão em cima dessa ponte. Uma ponte do século XVIII não tinha condição de permitir isso, por isso colocaram uma barreira para só passar carro de passeio. Mas vamos continuando aqui o passeio. Nós estamos indo agora para o centro aqui, né? Na praça. É um passeio vale a pena para conhecer a história, né? Culturas, curiosidades aqui de Tiradentes. Atrás é o famoso Largo das Forras. Agora, por que esse nome curioso de forra? Forra vem da palavra alforria. Era muito comum na entrada dos arraiais do século XVIII ter várias negras alforriadas, também chamadas de negras de tabuleiro.
Eram mulheres livres que ficavam na praça vendendo comida, alimento e roupas para os viajantes tropeiros que passavam no caminho da Estrada Real. Então, devido ao grande número de negras alforriadas, deu o nome de Largo das Alforriadas, com o tempo virou Largo das Forras, manteve o nome aqui até hoje, tá bom? Se vocês caminharem na praça mais tarde, vai ver que não é uma praça do século XVIII, é um projeto um pouco mais moderno. O projeto atual dessa praça é de 1980, foi feito pelo paisagista muito conhecido em todo o Brasil, que é Roberto Burle Marx. Burle Marx, só aqui em Tiradentes, deixou o projeto de 5 jardins. Esse é o principal, que é o Largo das Forras, projeto de Burle Marx da década de 80, tá bom? Olha um detalhe curioso agora, gente, olha pra rua. Olha que no meio da rua tem as solteironas da década de 60, mas repare que na borda da rua tem o pé de moleque do século XVIII. Por que foi feito desse jeito? Em 1938, Tiradentes foi tombada pelo IPHAN como Patrimônio Histórico Nacional. De lá para cá, toda construção, toda obra na cidade tem que ser primeiro autorizada pelo IPHAN. Quando a prefeitura decidiu mudar o calçamento da cidade, o IPHAN não autorizou tirar todo o pé de moleque do século XVIII para colocar as solteironas. Onde tinha o calçamento original, foi obrigado a manter na borda a lembrança do calçamento antigo. Então, se vocês estiverem andando por Tiradentes e ver que na borda da rua tem um pé de moleque, era uma rua calçada no século XVIII. Solteirona de ponta a ponta era uma rua de terra batida. Como aqui era a Estrada Real, a rua mais importante, olha aqui na borda, calçada, a rua aqui desde o século XVIII. Parte histórica mesmo, é só essa parte aqui de cima. Agora seguindo, olha que tem uma capelinha aqui atrás, gente. Essa capela vai marcar o declínio econômico aqui na cidade. Como eu disse, em 1702 foi encontrado o ouro. Em 80 anos praticamente acabou o ouro aqui na cidade. Como eu disse, ouro fácil, acabou fácil. Vários mineradores e comerciantes acabaram falindo. Eles viraram homens brancos, só que agora eles eram pobres. Eles já não eram mais aceitos entre os brancos ricos lá na matriz. Por isso uma nova irmandade para os homens brancos pobres. Por isso que se chama Capela Bom Jesus da Pobreza. E eu não estou brincando, gente. Se vocês olharem, Capela Bom Jesus da Pobreza, destinada aos homens brancos pobres que acabaram quebrando depois que acabou o ouro aqui na cidade, tá bom? Tanto que é uma capela bem mais simples, a gente vai passar de frente quem quiser tirar uma foto bem rápida, tanto que nem tem douramento no interior dessa igreja, foi feita uma das últimas igrejas aqui na cidade. Bom, depois ali de ver um pouco ali sobre a praça, a história da praça ali, nós estamos indo agora para ver o local onde os escravos costumavam passar, os becos, né, que eram onde os escravos eram autorizados de estar fazendo o caminho. Então vamos continuar aqui o passeio e eu tô filmando aqui o carinha dando as explicações. Vai ter esse trevinho e olha que a rua segue naquela direção. Se vocês seguirem em linha reta, vai atravessar uma pontezinha, começa uma rua de asfalto, que é a Rua dos Inconfidentes. Se seguir a rua até o final, vai chegar num posto de gasolina, que é o único posto aqui de Tiradentes, tá bom? Se virar à direita, vai para a saída da cidade e onde está a estação da Maria Fumaça, lá que você pega o trem. Se virar, no caso, à esquerda, vai para o vilarejo do Bichinho. Bichinho está a 7 km aqui de Tiradentes. No caso, é um ótimo local para quem gosta de conhecer o artesanato, um pouco da culinária mineira. Fica 7 km, é um vilarejo bem pequeno, mas é ótimo para quem gosta de conhecer um pouco aqui mais da cultura mineira. A gente vai subir essa rua aqui agora e lá no final da rua que vai estar o primeiro beco, tá bom? Aqui é só um acesso ao beco. Só que eu vou aproveitar esse caminho aqui agora para contar um pouco mais como se deu o desenvolvimento de Minas Gerais com a formação na corrida do ouro, tá bom? Para fazer mais sentido, para a gente entender a Inconfidência Mineira mais para frente. O problema é que é muita história para pouco caminho. Vamos subir esse beco agora, só um detalhe, esse calçamento não é o pé de moleque original, tá bom? Esse calçamento é mais novo, inclusive essas casas aqui ao redor também da década de 80, tá bom? Parte original do século XVIII, só da praça em direção à matriz, tá bom? Então vamos subir agora para a passinho de posição. Então, gente, primeira informação para a gente entender a história da formação do estado de Minas. Tem que lembrar do século XVII. Nessa época, a principal economia do Brasil era o açúcar, produzido lá na região do Nordeste. O problema é que vai começar no século XVII a invasão dos holandeses aqui no Brasil. Eles vão se instalar no Nordeste, ficar vários anos lá com a mesma economia da cana-de-açúcar. O problema é que quando os holandeses foram expulsos do Brasil na Batalha de Guararapes, eles vão levar com eles todo o conhecimento relativo ao plantio da cana-de-açúcar. Vão começar a plantar o próprio açúcar holandês, só que agora na América Central. Só que além deles plantarem o açúcar, eles faziam um refinamento. Então o açúcar holandês era melhor e mais barato que o brasileiro. A gente perdeu essa competição. Começa uma grande crise econômica no Brasil no final do século XVII. Buscando uma nova economia para a colônia, Portugal decidiu investir em algumas explorações para virem para a região de Minas Gerais à procura de pedras preciosas. Sempre houve boatos de ouro aqui na região de Minas, mas como era uma viagem muito perigosa, ninguém realmente tinha vindo procurar. Então Portugal vai decidir investir nesses primeiros desbravadores, que são chamados bandeirantes. Vão vir lá da região de São Paulo, próximo a Taubaté.
Eles vão ser os primeiros a entrar aqui na região de Minas Gerais e eles, no caso, vão encontrar ouro. Agora um detalhe curioso, gente, eles vão encontrar ouro e vão formar os primeiros arraiais. O primeiro, onde hoje é a cidade de Mariana, depois Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e, como eu disse, Tiradentes em 1702, aqui somente com ouro de superfície. Acontece que essa notícia do ouro vai se espalhar para o Brasil, inclusive em Portugal. Vai começar uma corrida do ouro para a região de Minas Gerais. Milhares de pessoas entrando em Minas à procura do ouro fácil. Só para vocês terem uma ideia, em 1704 tem um documento que relata mais de 30 mil pessoas entrando de uma vez só no estado de Minas à procura de ouro. O problema é que todas essas pessoas à procura de ouro e ninguém ficou preocupado em plantar e gerar alimento para essa nova população que chegava. Valia muito mais a pena você extrair o ouro do que você fazer uma fazenda, por exemplo. Consequência, primeiros anos, gravíssima a crise de fome aqui no estado de Minas. As pessoas tinham ouro, mas não tinham comida. Várias pessoas morriam, inclusive, durante as viagens devido à falta de comida. Comerciantes ainda vinham de São Paulo aproveitando a escassez para vender alimentos a um preço abusivo. Só para ter uma ideia, uma galinha em São Paulo em 1704 era vendida lá em São Paulo a R$140. Aqui ela chegava a valer R$4.000. Era tão absurdo porque eles sabiam que os mineiros tinham ouro, mas não tinham comida. Então, primeiros anos, gravíssima a fome no estado de Minas. Alguns anos depois, a situação vai ficar ainda pior. Em 1707, vai ter uma guerra civil no estado de Minas Gerais, a famosa Guerra dos Emboabas. E o que é que foi essa guerra, gente? Quem chegou primeiro na região foram os paulistas, os bandeirantes. Quando eles encontraram ouro, eles pediram para a coroa portuguesa a exclusividade da extração do ouro. O problema é que Portugal vai negar. Com a corrida do ouro, vários forasteiros estrangeiros chegaram na região de Minas Gerais para minerar o ouro que supostamente pertencia somente a esses paulistas. Então essa que foi a guerra, gente, entre os paulistas que encontraram ouro e os forasteiros que vieram explorar esse ouro. E, gente, os paulistas bandeirantes, eles não falavam português. A maioria deles falava tupi-guarani. E em tupi-guarani, forasteiro significa emboaba. Por isso, todos que vinham de outras regiões que vinham de Portugal eram chamados de emboabas. E entre paulistas e emboabas, a maior parte deles eram portugueses. Essa guerra começa em 1707, lá próximo a Ouro Preto. Se estende durante 2 anos e acaba exatamente aqui na região de Tiradentes. Do outro lado dessa serra, os paulistas foram cercados numa mata. Eles se esconderam na copa das árvores e tentaram fazer uma emboscada para os emboabas. Só que os emboabas perceberam e cercaram essa mata durante 2 dias. Os paulistas, então exaustos, fizeram uma rendição com a bandeira branca e eles proporam que eles iriam acabar com a guerra e voltar para o estado de São Paulo se fosse poupada a vida deles. Os emboabas aceitaram e fizeram um juramento pela Santíssima Trindade. Só que quando os paulistas entregaram as armas e saíram dessa mata, foram todos mortos. Cerca de 500 homens mortos do outro lado dessa serra. Como avisa aos outros bandeirantes que ainda viviam aqui na região, os corpos desses paulistas foram jogados no rio. O rio, como era muito volumoso, ficou todo vermelho, passou a ser chamado então de Rio das Mortes, que é o principal rio que corta a nossa região, inclusive passa aqui próximo a Tiradentes, recebeu esse nome após esse episódio, no fim da Guerra dos Emboabas. Esperar a bicicleta passar. Gente, após essa guerra, os paulistas, como eu falei, expulsos da região de Minas Gerais, vão voltar para a região de São Paulo e para a região de Goiás. Quem vai controlar a região de Minas Gerais são os emboabas, a maior parte deles portugueses. Por isso que após essa guerra em 1709, vai começar a cobrança dos impostos sobre o ouro aqui na região de Minas Gerais. E esses impostos vão gerar um problema que lá no final do século XVIII vai culminar na Inconfidência Mineira, tá bom? Então vamos continuar seguindo a rua para ver a entrada do beco e depois eu volto com a história, o que aconteceu depois da Guerra dos Emboabas, tá bom? A gente acabou de subir a uma rua mais nova. Ela foi feita para ligar essa parte do começo do centro histórico a um bairro que fica, um bairro chamado Atrás da Matriz, está literalmente atrás da Matriz. Várias pessoas que moravam no centro histórico abandonaram suas casas e passaram para esse bairro. Para facilitar o acesso, fizeram essa rua para conectar o bairro Atrás da Matriz. Porém, o que interessa para a gente agora é esse caminho aqui que é o Beco da Cidade. Esse é o beco mais antigo de Tiradentes. Ele foi feito para ligar o antigo arraial de Santo Antônio, primeiro nome de Tiradentes, a uma pedreira que tinha aqui próxima. Dessa pedreira foram tiradas as pedras e construíram as casas mais antigas do centro. Quando a pedreira foi desativada, os escravizados continuavam usando esse beco como acesso ao centro histórico da cidade para não ter que caminhar pela estrada real. Então a gente vai caminhar por esse beco, ver um pouco mais da perspectiva de como eles caminhavam aqui na cidade. Só que antes disso, vou trazer só uma informação, vai ajudar a complementar um pouco mais a Inconfidência Mineira lá na frente. É que em 1703, alguns anos antes da Guerra dos Emboabas, Portugal não tinha noção da quantidade de ouro que seria descoberta aqui em Minas Gerais. Eles acabaram assinando com a Inglaterra um tratado comercial que ficou muito desfavorável para Portugal.
É o famoso Tratado de Mitwen ou Tratado de Panos e Vinhos. E era basicamente o seguinte: Portugal se comprometia a comprar da Inglaterra panos e produtos manufaturados, enquanto a Inglaterra compraria de Portugal a produção de vinhos. O problema é que vinho não é um produto de primeira necessidade. Todo ano Portugal comprava mais do que vendia, criava uma dívida com a Inglaterra. Essa dívida era paga com o nosso ouro. O ouro saía de Minas Gerais, fazia uma escala em Portugal e seguia direto para a Inglaterra. Como essa dívida crescia ano após ano, todo o ouro de Minas Gerais acabou sendo destinado para a Inglaterra. Aí, como eu falei, gente, Portugal não pode se industrializar, tudo comprado da Inglaterra. Só que isso também se estende aqui ao Brasil. Em Minas Gerais não podia se produzir nada de produto manufaturado. Tudo era comprado de Portugal, que já tinha comprado da Inglaterra, era vendido em Minas a um preço muito abusivo. Isso vai gerar um problema com a população, que vai influenciar diretamente a Inconfidência Mineira lá na frente, tá bom? Vamos atravessar o beco, falar um pouco mais da extração do ouro, depois eu volto com a Inconfidência Mineira, tá bom? Vamos por aqui. Eu já vi aqui várias vezes, eu nem sabia que existia esse beco. Gente, na verdade os becos são a principal forma de locomoção dos moradores aqui da cidade. Além de ser um bom atalho de um ponto ao outro, também é bem mais fresco que a rua principal, e quando a cidade está muito cheia, os becos estão vazios. Então convite para vocês uma outra forma de caminhar por Tiradentes, caminhando pelos becos de uma forma bem mais tranquila, tá bom? Agora olha para esse barranco aqui atrás, gente. Nesse barranco a gente percebe o tipo de terreno em Tiradentes, que é basicamente um terreno de argila. Isso vai gerar duas consequências. A primeira, era muito mais fácil tirar o ouro de aluvião. O ouro era encontrado nos cascalhos e nos veios de quartzo. Olha essa linha branca aqui, gente. Isso aqui é um veio de quartzo, mas é um veio bem pequeno. Perto da serra era encontrado veios bem maiores e as pepitas de ouro vinham misturadas com quartzo. Era só você quebrar e separar as pepitas de ouro. E outra consequência é que, como o terreno não é tão sólido como é lá em Ouro Preto, não conseguiram fazer minas de ouro aqui em Tiradentes. Todo o ouro era extraído somente na superfície, aqui não teve nenhuma mina de ouro, tá bom? Após a Guerra dos Emboabas, eu disse que é feita a cobrança dos impostos. E qual era o principal imposto? 20% sobre a produção. 20% destinado à coroa portuguesa. Era o imposto chamado de quinto do ouro, 20% pertencia a Portugal. Quem não pagasse esse imposto, mesmo crime de lesa majestade, a pessoa seria queimada viva, ou uma pena mais leve, seria expulsa do estado de Minas Gerais. Era obrigatório todo mundo pagar esses 20% à produção do ouro. Se alguém não pagasse, como eu disse, morte lenta, queimado vivo. A perseguição era tão grande para quem não pagasse o quinto, que as pessoas começaram a chamar o imposto então de quinto dos infernos, devido a essa cobrança muito rigorosa. Mas mesmo assim, a sonegação dos impostos era muito comum aqui na região de Minas Gerais. Para acabar com essa sonegação, em 1720, Portugal decidiu instalar aqui em Minas Gerais as famosas casas de fundição. Agora todo o ouro em pó, pedra ou pepita que era retirado da mina deveria ser levado primeiro na casa de fundição. Ficava uma em Ouro Preto, outra aqui em São João del Rei. O ouro seria derretido, transformado em barra e iria receber o selo real. Opa, bom dia. Só iria valer agora no estado de Minas Gerais o ouro quintado, o ouro em barra com o selo da coroa portuguesa. Acontece que essa notícia não foi muito bem aceita pela população. Primeiro, porque seria muito mais difícil de sonegar o imposto. Se alguém fosse pego com ouro na rua, ouro em pó ou pepita, sem o quinto, sem o selo da coroa portuguesa, confiscado como contrabando e levado direto na casa de fundição. E outro problema foi com os comerciantes. Imagina só você negociar mercadoria somente com ouro em barra. Eles pediram que pelo menos mantivesse ouro em pó para facilitar as negociações. Só que Portugal disse que mesmo assim o ouro em pó seria confiscado. Por isso que em 1720, lá em Ouro Preto, antigamente chamado de Vila Rica, estourou uma revolta chamada Revolta de Vila Rica contra a instalação das casas de fundição, liderada principalmente pelos comerciantes. Um deles chamado Filipe dos Santos. Depois de um mês de revolta lá em Ouro Preto, Filipe dos Santos foi preso. Qual que foi a punição? Ele foi enforcado e teve o corpo estourado a cavalo. Amarrou o corpo em 2 cavalos e botou para correr em direções opostas. Após essa execução, acabou na hora a revolta de Vila Rica em 1720. E detalhe, essa revolta que vai marcar a formação do estado de Minas Gerais. Até 1720 era como se fosse o estado de São Paulo junto com o estado de Minas. Era um grande estado chamado São Paulo e Minas de Ouro. Em 1720, com essa revolta, Portugal percebeu que essa região estava muito descontrolada. Em apenas 20 anos, aconteceram 2 revoltas em Minas Gerais, a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Vila Rica. Por isso que em 1720, Portugal decidiu separar o estado de São Paulo e formar a nova capitania de Minas Gerais, com a capital em Ouro Preto, para aumentar o controle fiscal aqui da região. Por isso que em 1720 é feito o estado que a gente conhece hoje como Minas Gerais, tá bom?
Após as casas de fundição, vai ser uma cobrança muito mais rigorosa sobre os impostos. Só para vocês terem uma ideia, um ano antes das casas de fundição, a arrecadação do estado de Minas anual foi de aproximadamente 400 quilos de ouro. Um ano depois, chegou a quase 2 toneladas. Era um controle muito mais rigoroso, muito mais difícil de sonegar os impostos. Mas não era impossível, tá bom, gente? Eles sempre criavam estratégias para sonegar esse imposto. A mais famosa era que durante as viagens existiam vários pontos de fiscalização. Os soldados eram autorizados a fiscalizar toda a carga e aplicar os impostos. No caso, eles perceberam que os soldados não mexiam no santo, que era um objeto de devoção muito grande. Começaram a pegar todo o ouro e colocar dentro do santo, fazendo um buraco nele. Famoso santinho do Paoco. Por fora, objetos de devoção, por dentro era sonegação de impostos. O problema é que a cada viagem o santo aumentava de tamanho, né? Durante muito tempo foi a principal forma de sonegação, o famoso santinho do Paoco, tá bom? Agora uma pergunta importante, gente. Se ainda tem como encontrar ouro aqui na cidade. No caso, o ouro em pepita, aquele fácil cascalhado, aquele acabou. 80 anos foram mais de 5 mil escravizados se revirando os barrancos do pé da serra. O ouro que sobrou é o ouro em pó misturado com essa argila. Se você pegar aquela peça circular, que é a chamada bateia, e bater essa argila, ainda tem chance de encontrar um pouco de ouro em pó. Só que não é garantido, só em pouca quantidade. E além disso, não pode ser explorado. Toda essa área da serra virou uma área de proteção ambiental, por isso o ouro ficou preservado. Implementar a cobrança dos impostos aqui em Minas Gerais. Eu disse que o imposto era 20% sobre a produção. Só que esse imposto não vai durar muito tempo. Em 1734, a população de Minas Gerais somava quase 300 mil pessoas. Para aquela época, eram muitas pessoas em uma só região. E o problema é que muitas pessoas vieram para Minas Gerais à procura de ouro e não sabiam da exigência de Portugal de ter no mínimo 15 negros escravizados para ter acesso a uma lavra de ouro. Com 15 negros escravizados, valeria a pena os 20% extraídos dessa mina. Muitas pessoas chegavam em Minas sem nada e não conseguiam acesso a uma mina de ouro, ficavam ociosas, ficavam sem trabalhos. Portugal chamava essas pessoas de vadios, porque eles não arrecadavam impostos para a coroa portuguesa e só causavam confusão aqui no estado de Minas. Por isso que em 1734, Portugal mudou o imposto aqui em Minas. Cancelou o quinto, que era 20% sobre a produção, e instituiu o novo, chamado agora de captação, imposto por pessoa. Qualquer pessoa que estivesse no estado de Minas com condição de trabalhar, pagava agora 17 gramas de ouro por pessoa a cada 6 meses. Nos valores de hoje, R$5.000 por pessoa a cada 6 meses. Agora imagina só, um senhor de escravo com 100 escravizados. Ele pagava 5 mil por ele e por cada escravizado que ele tinha. Um pai de família que não pagasse seria preso e expulso do estado de Minas Gerais. A intenção, deixar aqui somente mão de obra produtiva. E realmente funcionou. No ano seguinte, quem não tinha geração de renda simplesmente abandonou o estado. O problema é que com o passar dos anos, esse imposto foi ficando muito pesado. Em 1750, no meio do século XVIII, Portugal decidiu cancelar a captação e voltar com o quinto do ouro. Esse quinto que volta em 1750 vem com um agravante, a chamada derrama. Essa derrama que vai gerar diretamente a Inconfidência Mineira lá na frente. Vamos atravessar o beco, eu vou explicar o que era essa derrama e por que gerou a Inconfidência Mineira, tá bom? Vamos por aqui. De frente para aquela capela, aquele gramado que eu falei que é o mirante do Alto São Francisco. Ali embaixo é a rodoviária onde a gente começou o passeio. Aquela foi uma das últimas igrejas construídas em Tiradentes no século XIX, no caso pertencente ao grupo dos mulatos, que eu vou falar mais pra frente quem que era esse grupo, tá bom? Mas como eu falei, final do século XIX, a parte de frente do gramado onde tem a cruz é do século XVIII, no caso onde foi feita a missa de elevação aqui da cidade, tá bom? O nome, depois dessa elevação, foi Vila de São José. Por isso que deu o mesmo nome para essa serra aqui atrás. Ó. Olha aqui atrás, o paredão, a Serra de São José. Quando a gente chegar na matriz, você vai ter uma visão completa, eu volto a falar sobre a serra. Só olha aquela parte mais baixa, entre o primeiro e o segundo paredão. Aquela parte mais baixa é chamada aqui na cidade de Colo dos Escravos. Lá tem uma calçada de pedra de mais de 2 metros de largura, que sai da base do paredão e sobe em paralelo em todo o paredão, ligando até o outro lado da serra. No caso, é uma obra gigantesca feita pelos escravizados para facilitar a viagem dos tropeiros para Tiradentes, para eles não atravessarem toda a serra, faziam um atalho, atravessando a serra pelo meio. Olha esse casarão de 2 andares ali atrás. Naquele casarão morou o padre Toledo. Ele era o padre vigário aqui da vila, um dos homens mais ricos da região e um dos líderes da Inconfidência Mineira. Em 1788, ele fez o batismo dos filhos de Alvarenga Peixoto, que era outro inconfidente, fez o batismo lá na matriz. Nesse mesmo dia à noite, ele recebeu uma festa nesse casarão. Essa festa, considerada por muitos historiadores uma primeira reunião da Inconfidência Mineira, aconteceu aqui em outubro de 1788. O movimento cresceu bastante e acabou mudando lá para Ouro Preto, que era a capital de Minas. Mas nessa reunião já foi desenhado o plano geral da Inconfidência.
Qual que era o plano? Fazer Minas Gerais, o estado, um país independente de Portugal. A ideia não era separar todo o Brasil, não tinha uma identidade nacional formada ainda, somente Minas Gerais, um país independente. A capital seria aqui do lado, em São João del Rei. E no caso a bandeira até chegou a ser desenhada, que é a atual bandeira do estado de Minas. O triângulo com a frase em latim libertas, que será também liberdade ainda que tardia. E qual que era o plano efetivo da Inconfidência? No dia que o governador anunciasse a derrama de mais de 8 mil quilos, os inconfidentes ariam às suas, chamando o povo para se levantar contra a coroa portuguesa. Então eles tinham o apoio dos militares por parte do Tiradentes, precisava também do apoio popular. Eles tinham certeza por 2 motivos. Primeiro, pelo Tratado de Panos e Vinhos, como eu falei para vocês, em Minas Gerais não podia se produzir nada. Tudo tinha que ser obrigatoriamente comprado de Portugal. Isso sempre causou uma grande insatisfação da população contra a coroa portuguesa, porque aqui não podia se produzir nada. Segundo, ele sabia que uma derrama de mais de 8 mil quilos atingiria a classe alta, média e também a classe baixa. Então eles contavam com esse medo da população para fazer essa revolução contra a coroa portuguesa. Estava tudo planejado, esquematizado, o plano era fazer essa revolução quando fosse anunciada a derrama. Qual foi o problema? O governador demorou a anunciar a derrama. Como eu disse para vocês, ele chegou em Minas Gerais e anunciou que a qualquer momento ele iria cobrar a derrama, mas ele não falou quando. Com o passar dos meses, ele não cobrava derrama, o movimento começou a dispersar, começou a esfriar. Como eu disse, eles precisavam da derrama, desse movimento popular, para fazer essa revolução. O governador começou a demorar, acabou a esfriar o movimento. Só que dentre eles tinha um que tinha uma dívida muito grande com a coroa portuguesa. O nome dele era Joaquim Silvério dos Reis. Ele entrou na Inconfidência Mineira porque, se desse certo, iria acabar a dívida dele com Portugal. Ele viu que o movimento não ia dar certo, estava todo mundo dispersando. Ele, por conta própria, foi até o governador do estado de Minas e negociou todas as informações que ele tinha a respeito do movimento em troca do perdão das dívidas. Ele foi perdoado, recebeu cargo público, pensão vitalícia e terrenos lá na região do Maranhão. Em poucos dias, com todas as informações, todos os inconfidentes foram presos, pondo fim no movimento chamado Inconfidência Mineira e praticamente inaugurando uma delação premiada lá no século XVIII, por isso que não deu certo, tá bom? Inclusive, dentre os presos, Padre Toledo e Tiradentes também foi preso, tá bom? Agora é o seguinte, como eu falei, Tiradentes era um dos inconfidentes. Do outro lado da rua tem uma estátua dele com traje de alferes. Vou aproveitar que a gente está nessa sombra aqui agora, falar um pouco mais da história dele, depois a gente vai ver a estátua do Tiradentes do outro lado da rua, tá bom? Ali, como a gente vai ver, uma estátua de Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes. Ele nasceu aqui na nossa região em 1746, do outro lado dessa serra, na fazenda do Pombal. Agora uma polêmica bem grande aqui na região, gente. Se vocês vão escutar os guias aqui de Tiradentes, vocês vão ver que os guias falam que o Tiradentes nasceu aqui em Tiradentes. Só que se vocês forem em São João del Rei aqui do lado, vocês vão chegar numa praça da cidade, vai ver que tem uma estátua do Tancredo Neves, ele é natural de São João. Vai ver que de frente do Tancredo tem uma estátua do Tiradentes, e está escrito homenagem de sua terra natal. As pessoas dizem que Tiradentes nasceu em São João del Rei, tem uma rincha entre os guias em qual cidade que ele nasceu. Mas qual que foi o problema? Ele nasceu na fazenda do Pombal. Quando ele nasceu em 1746, toda essa área da serra pertencia à vila de Tiradentes. Então, no documento de batismo do Tiradentes, está escrito Joaquim José da Silva Xavier, nascido em São José del Rei, Tiradentes. Acontece que quando ele ficou mais velho, quando ele virou já um alferes, o outro lado da serra passou a pertencer a São João del Rei. Então, na sentença do Tiradentes, que é o documento mais famoso que as pessoas conhecem, está escrito Tiradentes, nascido em São João del Rei. Por isso que eles dizem que ele nasceu em São João del Rei. Só que, gente, a situação piorou 60 anos atrás. Acontece que há 60 anos atrás, o outro lado dessa serra emancipou o município de Ritápolis. Só que nessa demarcação de Ritápolis acabou pegando a fazenda do Pombal. Primeira coisa que o prefeito fez, botou uma estátua de Tiradentes lá em Ritápolis, tá bom? Então, atualmente, são 3 cidades que disputam o berço de Tiradentes. Ritápolis, São João del Rei e Tiradentes, tá bom? Mas vocês sabem que ele nasceu na fazenda do Pombal. Agora, em qual cidade que dá essa briga, tá bom? Quando ele completou 11 anos, ele ficou órfão de pai e mãe e veio aqui na vila morar com o padrinho dele. O padrinho era cirurgião dentista. Ele aprende com ele esse ofício e se torna dentista prático. Daí que veio o apelido de O Tiradentes, ele era conhecido como dentista prático aqui da região. Quando ele ficou mais velho, entrou para a Cavalaria dos Dragões do estado de Minas, basicamente o exército português na região de Minas. E como ele conhecia bastante essa região, ele foi escolhido para abrir o caminho novo da Estrada Real. Em 1763, a capital do Brasil, antes era em Salvador. Nesse ano mudou para o Rio de Janeiro, para ficar mais próximo da principal região do Brasil, que no caso era Minas Gerais. Para que toda essa riqueza do estado de Minas fosse direto para a capital, a coroa portuguesa decidiu fazer uma nova estrada real, ligando Ouro Preto diretamente ao Rio de Janeiro. Basicamente hoje a BR-040.
Tiradentes, como ele conhecia muito a região de Minas, ele foi escolhido para abrir esse caminho, ligando Minas Gerais até a cidade do Rio de Janeiro. Durante todo o século XVIII, era proibida a entrada de livros aqui na região de Minas Gerais. O interesse da coroa portuguesa somente a exploração do ouro, até escolas eram proibidas. Acontece que Tiradentes passava muito tempo no Rio de Janeiro, que no caso era a capital do Brasil. Ele recebeu notícias do que estava acontecendo no mundo naquela época. A independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e as ideias iluministas. Ele pega essas informações e traz para Minas Gerais para motivar os outros inconfidentes. Então o papel do Tiradentes foi mais de um ativista político que se envolveu com esses ideais de liberdade. E, gente, a Inconfidência Mineira foi feita pela elite de Minas Gerais. Somente as famílias mais ricas faziam parte desse movimento. E eles não gostavam muito de se envolver com esse movimento, preferiam fazer mais reuniões em segredo, não falar muito sobre a Inconfidência. Só que o Tiradentes, ele era o oposto. Ele era de longe o mais popular dos Inconfidentes. Enquanto eles preferiam fazer reuniões em segredo, Tiradentes fazia discurso em praça pública em toda a vila que ele passava. Para todas as pessoas como Minas poderia ser um país independente de Portugal. Então ele era de longe o mais popular e foi o que mais se expôs de todo o movimento. Quando eles foram presos, Tiradentes foi o único que não negou a participação na Inconfidência. Todos os outros negaram. Eles vão ficar 3 anos presos lá no Rio de Janeiro, na Ilha das Cobras. Ficar 3 anos aguardando o julgamento. A sentença só vai chegar no Brasil em 1792 e vai ser bem simples. Todos os inconfidentes exilados para colônias portuguesas na África, como Moçambique e Angola. Os padres, como o Padre Toledo, exilados para conventos em Portugal. Só que um deles foi escolhido para ser executado, para servir de exemplo para a população, com o que aconteceria com alguém que se voltasse contra a coroa portuguesa. No caso, escolheram Tiradentes. Agora, por que escolheram Tiradentes? Por 2 motivos bem básicos. Primeiro, como eu disse, ele era um militar. Ele trabalhava direto para a coroa portuguesa. O crime dele foi ainda maior do que o dos outros inconfidentes, que eram apenas civis. Esse foi o primeiro ponto. O segundo, ele era o mais popular do movimento, ele foi o que mais se expôs. Praticamente todo mundo em Minas Gerais e no Rio de Janeiro conhecia o Tiradentes. Para causar maior impacto na população, faria mais sentido executar alguém que todo mundo conhecia. Como ele era o mais popular, escolheram Tiradentes para causar esse impacto na população. Por isso que no dia 21 de abril de 1792, ele foi levado até o Largo da Lampadosa, atual Praça Tiradentes, lá no centro do Rio de Janeiro. Ele foi enforcado e teve o corpo esquartejado a machado. Parte do corpo dele foi salgado e pendurado em postes no caminho da Estrada Real. A cabeça ficou durante um dia exposta lá na Praça Tiradentes, em Ouro Preto. A casa onde ele morava, que era uma casa alugada, o governador mandou destruir e salgar todo o chão para nem nascer mato. Foi considerado infame até a 5ª geração do Tiradentes. Não podia nem falar que era parente, que a pessoa seria perseguida. Tanto que ele tinha uma filha. Mas a gente não sabe o que aconteceu com a filha do Tiradentes. Perdeu-se todos os documentos depois da execução do Tiradentes em 1792. Esse que foi o fim do Tiradentes, quando ele foi executado lá no Rio de Janeiro, tá bom? Acontece que 100 anos após a Inconfidência Mineira, em 1889, o Brasil, que antes era um império, virou uma república. Primeiro nome, República dos Estados Unidos do Brasil. Acontece que os republicanos não tinham um apoio popular muito forte. A maior parte da população ainda era monarquista. Decidiram então criar um novo herói nacional para representar esse novo governo republicano e representar a população. Escolheram Tiradentes. Por quê? Porque um século antes ele já era republicano e segundo que ele sempre foi um cara muito popular. Mesmo um século após a Inconfidência Mineira, ainda se falava sobre Tiradentes aqui em Minas Gerais. Então ele era o cara perfeito para ser esse novo herói nacional. Acontece, como a gente vai ver na estátua do outro lado, ele era um alferes. Só detalhe que a gente não sabe como Tiradentes parecia, não tem nenhuma pintura, nenhum desenho do Tiradentes. A gente só tem um detalhe escrito da Alvarenga Peixoto, dizia que ele era alto, tinha cabelo longo e tinha uma feição assustada. Eu não sei o que isso quer dizer, mas é o único que a gente sabe sobre a aparência do Tiradentes, tinha feição assustada. Acontece, como a gente não tinha nenhuma informação sobre como ele era, foi perfeito para os republicanos. Começaram agora a representar Tiradentes, barbudo, com cabelo grande, com uma roupa branca, assemelhando com a imagem de Jesus, gente. Para um país católico cristão, o Brasil, no final do século XIX, um herói nacional que se assemelhasse com Jesus seria perfeito para criar essa rápida conexão com o povo. Mas, como eu falei, ele era um militar. Militar, até hoje, ainda mais naquela época, não podia usar barba. Algumas pessoas dizem que quando ele foi executado, pelo menos ele tinha barba, já que ele ficou 3 anos preso. Mas era um protocolo, no caso das prisões, raspar o cabelo e a barba para evitar piolho. E também, na hora da execução pública, era um costume português raspar o cabelo e a barba para expor a imagem da pessoa para a população.
A gente tem certeza, quando ele foi executado, ele não tinha barba, tá bom? Essa imagem que a gente mais conhece do Tiradentes barbudo, uma imagem mais republicana, não é mais a historicamente correta dele, no caso, com uma roupa militar, como a gente vai ver do outro lado da rua, uma roupa de um alferes, tá bom? Só lembrar que é uma imagem de um alferes, a gente não sabe como que ele era realmente, tá bom? O beco tinha 3 funções. A primeira, a gente está fazendo agora, evitava o trânsito dos escravizados da rua principal, desviava todos eles pelos becos. E a segunda função era que justamente os escravizados que trabalhavam dentro das casas, chamados escravos domésticos, eles jamais entrariam na casa pela porta da frente. Por isso que os becos têm várias portas voltadas para o beco. A gente vai ver principalmente no beco do Rosário, várias portinhas no beco. Era o acesso dos escravizados, a área de serviço, era como eles entravam nas casas naquela época. E a terceira função é a mais humilhante no século XVIII. As casas antigamente não tinham esgoto. Todas as necessidades que as famílias faziam eram armazenadas em um grande vaso de madeira. Quando ele estava bem cheio, um dos escravizados era escolhido para pegar esse vaso nos ombros e jogar fora tudo nos becos. Os becos eram praticamente, literalmente, um esgoto aqui de Tiradentes no século XVIII. Era uma prática bem comum esse grupo de escravizados só de jogar esses vasos fora nos becos. Acontece que com o movimento constantemente caía fezes e urina no corpo do escravizado. Como ele ficava furioso e indignado com isso, falava que ele estava enfesado. Uma palavra que a gente nem usa muito hoje em dia, mas que era usada nesse sentido lá naquela época. Tanto que no Rio de Janeiro, essa prática foi usada até 1860. Era muito comum um grupo de escravizados só responsável por esse trabalho, de pegar esses vasos e jogar fora no mar. Acontece que com o movimento, constantemente caía urina no corpo deles, e a amônia, com o sol quente do Rio de Janeiro, acabava queimando a pele deles. Eles ficavam todos ciscados de branco, chamados escravos tigres ou tigrados, devido a essas listras brancas pelo corpo. Foi usado até 1860, era mais fácil manter essa mão de obra, mais barato, do que fazer o saneamento da cidade do Rio de Janeiro. Também aqui em Tiradentes, durante muito tempo, funcionou nos becos como principal forma de esgoto aqui da cidade. Esse é um dos motivos porque o beco não tinha calçamento, sendo somente barro, com a água da chuva, fazia a limpeza de todo o beco. E como eu falei, a única forma de limpeza era justamente a água da chuva. Agora imagina no inverno, um mês inteiro sem chuva. Imagina o cheiro que ficava na cidade. E a condição que eles passavam evitando a rua principal e literalmente caminhando pelo esgoto aqui da cidade. A gente vai seguir para a matriz daqui a pouco, a gente só vai fazer um desvio naquela direção, ver um poço de água aqui da cidade. É o poço de 1710, foi ali que era retirada a água antes da construção do chafariz da cidade, tá bom? Vamos ver um pouco da história dele e seguir em direção à matriz. Beleza. Esse apito aqui a gente já até costuma. Gente, quem quiser dar a volta aqui, ainda tem um pouquinho de água, tem bem pouco, mas em casa era um pouco mais. Eles botaram o peixe para evitar de dar dengue, para ele comer. Umas larvas. Peixinho. Gente, esse caminho que a gente caminhou aqui agora e esse telhadinho de madeira, no caso ele é da década de 90. A estrutura interna do poço é de 1710. E por que tem esse poço aqui em cima, gente? Nesse ano decidiram construir a matriz, que no caso está aqui na parte alta da cidade. Como estava muito alto, ia ser muito difícil para os escravizados toda hora descerem até o córrego para pegar água. Foram colocados então para fazer uma cisterna para auxiliar na construção da matriz. Mesmo quando a matriz ficou pronta, esse poço foi usado como acesso à água potável para essas casas aqui de cima, que foram por muito tempo as casas mais antigas da cidade. Só que em 1749 ficou pronto o chafariz de Tiradentes, que é o maior chafariz do estado de Minas. Nesse ano, eles aterraram esse poço para que todo o controle da água fosse feito somente lá no chafariz. Por isso que ele era bem mais fundo, ele é um pouco mais raso agora, mas no século XVIII ele era um poço mesmo, era muito mais fundo. Só que esse poço tem uma história muito curiosa, gente, com o começo do turismo aqui na cidade. Na década de 80, a cidade ainda bem pobre, no comecinho do turismo aqui na região, morava aqui em Tiradentes um diretor da Globo, chamado Ives Alves. Inclusive ele que fundou a Rede Globo Minas. Ele morava aqui em Tiradentes. Apaixonado pela cidade, ele fez uma ponte junto à Fundação Roberto Marinho, que veio aqui para Tiradentes e restaurou as casas de algumas ruas da cidade e começou a usar Tiradentes como cenário de novelas e minisséries da Globo. Tiradentes começou a aparecer no Brasil todo, nas novelas e nos filmes. Por exemplo, o filme antigo do Menino Maluquinho, Memorial de Maria Moura, Hilda Furacão, acho que foi a mais famosa gravada aqui na cidade. Então assim que Tiradentes começou a aparecer no Brasil todo e começou o movimento do turismo para visitar a cidade cenográfica, visitar aqui em Tiradentes. E agora olha para o outro lado, gente. Olha lá no barranco, aquele buraco. Aquilo ali é o começo de uma mina, uma beta de ouro abandonada. Só que aquela ali é uma beta feita no barranco. Não é comum em Minas Gerais, o comum é beta de profundidade, como tem várias lá em Ouro Preto. Agora, por que abriram aquela beta no barranco? Naquela época tinha acabado o ouro de cascalho, o ouro de aluvião aqui em Tiradentes.
No desespero, os mineradores tentaram abrir betas no barranco para encontrar ouro. Só que eles não conseguiram encontrar ouro, tanto que aquela ali tem somente uns 20 metros de profundidade, não encontraram ouro e abandonaram. Naquele barranco ali embaixo, existia uma outra beta igual a essa, só que aquela ali já desabou. Essa tem 20 metros de profundidade, mas pode cair a qualquer momento. Por isso que não tem visitação monitorada aqui nessa beta da cidade. Quem quiser visitar uma mina de ouro, lá em Ouro Preto, mais 60, todas com visitação monitorada. Aquela ali a gente não indica visitar. Abriram as betas e não encontraram ouro. Partiram então para uma nova estratégia. Começaram a destruir os casarões do centro histórico, para vender telha, madeira e porta para ajudar o rei aqui do lado, que mesmo com o fim do ouro continuou crescendo. Então vários casarões foram perdidos no centro histórico devido a essa prática de demolir os casarões. Só que em 1938, Tiradentes foi tombada pelo IPHAN como Patrimônio Histórico Nacional. As famílias que destruíram os casarões tinham agora que preservar. Como muitas pessoas não tinham condição financeira, decidiram simplesmente abandonar a cidade. Chegando na década de 70, pouco mais de 1.000 habitantes e uma pobreza muito grande. Só que o que foi ruim antigamente, que acabou acabando com a economia da cidade, é o que hoje possibilita o turismo. Uma cidade bem pequenininha e toda preservada. Então o que foi ruim antigamente é o que hoje possibilita o turismo aqui na cidade, tá? Agora voltando a falar das betas, gente. Como eu falei, aquela é uma beta feita no barranco, dela só saía terra. Agora uma beta de profundidade saía muita pedra. A pedra era transportada para fora no lombo de mulas e de éguas. Acontece que a pedra pontuda constantemente furava o couro do animal. Com a desculpa de não levar insetos e mosquitos para dentro das betas, eles começaram a pegar barro, argila e a tampar esse machucado. Só que os escravizados combinaram o seguinte: o dia inteiro esconder pequenas pedrinhas de ouro entre o pelo e o barro que estava no animal. Na hora que ele passava, escondia uma pedrinha de ouro. Isso porque no final do dia, o feitor escolhia um dos escravizados de forma aleatória, responsável da limpeza dos animais. Então tinha um escravizado que ia, lavava a égua, pegava o ouro e comprava a carne de alforria. Então nasceu mais uma expressão aqui em Minas: quando alguém se dá bem, a gente fala lavei a égua. Então muitos escravos foram libertos, literalmente lavando égua aqui em Minas Gerais, tá bom? Vamos lá para a matriz agora. Só que muita gente vem, tira foto da fachada e volta para o centro. Pouca gente sabe que se seguir a rua nessa direção, vai chegar no bairro da Santíssima Trindade. É um bairro muito bonito, bem preservado, tem várias casas coloniais com um pequeno jardim na parte da frente. Inclusive, quem gosta de fotografia em cidade histórica, um dos melhores bairros aqui da cidade é o bairro da Santíssima. E no final da rua tem o Santuário da Santíssima Trindade. Detalhe, o Tiradentes, ele era devoto da Santíssima Trindade. Inclusive foi ele que pediu para colocar um triângulo na bandeira de Minas Gerais, esse triângulo é referente à Santíssima Trindade. Então quando ele vinha para Tiradentes, ele não frequentava a missa, a Irmandade, nessa igreja, e sim na Irmandade Santíssima, a Santíssima Trindade, que ficava ali em cima, tá bom? Menos de 2 minutos de caminhada, você já chega na igreja, tá bom? Então mais um local para visitar aqui na cidade. Agora vamos ali de frente, ficar debaixo daquele pé amarelo, falar do interior da igreja. Toda igreja do começo do século XVIII em Minas Gerais é uma igreja barroca. Olha para a foto de cima, a foto dos altares, gente. É um altar-mor e 6 altares laterais, um usado para cada dia da semana na missa. O principal, que é esse de Santo Antônio, Santíssimo Sacramento, que no caso é a Irmandade que fundou essa igreja. Os altares são no estilo barroco. Barroco, estilo italiano, surgiu na Europa lá no final do século XVI, século XVII, na região da Itália, no caso no contexto da Contra-Reforma da Igreja Católica. Século XVI aconteceu na Europa a Reforma Protestante. Milhares de fiéis se converteram do catolicismo ao protestantismo. Para trazer de volta esses fiéis de volta para a Igreja Católica, a Igreja financia o movimento da Contra-Reforma, que é basicamente o movimento do Barroco. A ideia é usar a arte para emocionar, para comover, para convencer os fiéis de que o catolicismo seria a religião verdadeira. Por isso que a arte, a ideia é ser essa opulência, ornamento de todo canto, tudo dourado, causar esse impacto nas pessoas, usar as emoções para causar esse impacto e convencer do catolicismo. Todos esses altares, arte barroca, aquela opulência da arte aqui em Minas Gerais. O barroco na Europa, em alguns locais, não era colocado ouro, sim colocado vários ornamentos. Como a gente estava na região mais aurífera do mundo, colocaram ouro em todos os altares, que é bem dourado. No caso aqui, altares barroco, estilo joanino, barroco, aquele preenchimento da arte. Essa igreja demorou muito tempo para ser construída. Em 1750, eles terminaram a parte do coro. Só que em 1750, a arte feita aqui no Brasil não era mais arte barroca, e sim arte estilo rococó. Olha na foto aqui de baixo, gente. Essa foto aqui a gente vê a parte do coro, arte rococó. No caso, a arte de influência francesa, que era uma certa oposição àquela opulência, aquele exagero da arte do barroco. O barroco, ornamento e ouro em todo canto. O rococó, ornamentos mais leves e mais cores ao invés de todo dourado. Então por isso que essa igreja pegou os dois estilos artísticos do século XVIII. Quem gosta de arte mineira do século XVIII, essa igreja é o ideal. Você começa com a arte estilo barroco,
e termina com rococó. Mas vamos entender como que funciona o relógio sol. Primeiro, na parte da pedra, era feita a inscrição dos números em romanos. No caso aqui está um pouco apagado por causa da ação do tempo. Mas fica 6, 7, 8, vai seguindo até o 12. 12 é referente a meio-dia. Parte da manhã e aqui começa a contagem a partir do 1. 1, 2, 3, aqui é a parte da tarde. 6 da manhã até as 6 horas da tarde, tá bom? Atrás é feito os mesmos números escritos do mesmo jeito. E ele é feito um pouco inclinado e colocado esse ferrinho que vai servir de ponteiro. Agora vamos ver na teoria como que ele funciona, gente. O sol vai nascer às 6 horas da manhã lá no leste. O sol vai bater nesse ferrinho, a sombra vai indicar às 6 horas da manhã. À medida que o sol faz o trânsito no céu, a sombra vai sendo faceada pelos números até às 6 horas da tarde. Então 6 da manhã até 6 da tarde, o horário que marca nesse relógio, tá bom? Só que eu falei que ele está um pouco torto. Por que ele é inclinado? Porque a Terra tem um eixo de inclinação aproximadamente 20 graus. Na primavera e no verão, o sol passa bem ao centro do céu, a sombra é faceada na parte da frente. Outono e inverno, que é a estação que a gente está agora, o sol passa um pouco mais inclinado. Então é marcado na parte de trás, que tem os mesmos números. Ela vem em linha reta, olha o telhado, como é projetado bastante para frente. Era feito desse jeito porque a casa antigamente era feita com tijolo de adobe. A ideia é evitar a umidade. Então você projetava o telhado para frente para que a água da chuva caísse o mais longe possível da parede. Então a família construía a casa e projetava o telhado para frente. No vão entre a parede e o telhado ficava um buraco. Esse buraco tinha que ser fechado com algum beiral para evitar que pássaros entrassem dentro da casa. Esse aqui é o beiral mais famoso de Minas Gerais, as duas ondinhas, que o nome técnico é beira ceveira. O beiral mais famoso de Minas Gerais, as ondinhas que tem em todo canto. Agora, só que ele não é o único beiral de Minas Gerais, gente. Olha a casa azul. Olha como o próprio caibro sai e faz a sustentação do telhado. Nessa ponta é feito um ornamento. Esse é chamado hoje em dia de peito de pombo, na época era chamado de cachorro. Então o segundo tipo de beiral em Tiradentes, beiral cachorro, simplesmente o caibro fazendo a sustentação do telhado. O terceiro é aquele amarelo da esquina, gente. Olha como ele é bem mais robusto. Ele sobe em perpendicular para encontrar com o telhado. Aquele ali é muito comum em igrejas. A matriz, se vocês separarem, tem uma grande cimalha na fachada. Então são os 3 beirais do século XVIII. Cimalha, cachorro e aqui o beira ceveira. A família construiu uma casa, podia fazer qualquer beiral para evitar de entrar pássaro lá dentro. Então qualquer um dos 3 era permitido naquela época. Só que no século XVIII deu um problema, gente. Como eu falei, isso aqui é um beiral, também chamado de beira. Então quem tinha uma casa tinha que construir uma beira. Agora, quando a família era mais rica e além de uma casa tinha uma fazenda, nessa fazenda, nos fundos, era separado um terreno, um espaço, para fazer a secagem dos grãos e dos cereais que eram produzidos na fazenda. E até hoje, desde o século XVIII, essa parte é chamada de eira. Até hoje lá em Portugal eles chamam esse espaço de eira. Então no século XVIII, quem tinha casa tinha eira, quem tinha fazenda quem tinha casa tinha beira, fazenda, eira. Quem não tinha nada, pessoa sem eira nem beira, pessoa pobre lá no século XVIII. Qual foi o problema? Associaram essa expressão com o beiral que chama beira severa. Começaram a achar que uma ondinha é eira, 2 é beira, começaram a achar que isso indica status social, que quando não tinha nenhuma pessoa sem eira nem beira, mas foi só uma confusão que fizeram entre os nomes. O nome técnico, beira severa, a expressão significa outra coisa, tá bom? Gente, só lembrar as funções do beco. Primeiro, desviar da rua principal, a gente está fazendo agora. Olha todas as portinhas, gente. Acesso dos escravizados à casa. Olha esse buraco aqui embaixo, gente. Era aqui que toda a água da chuva era destinada para os becos para fazer limpeza. Como eu falei aqui, que funcionava o esgoto da cidade, tá bom? Vamos continuar isso. Gente, agora a gente vai seguir o beco. Vocês vão ver que o beco continua seguindo em linha reta. Se vocês forem até o final, vai chegar naquela praça onde tem uma estátua do Tiradentes com traje de alferes. Só que a gente vai virar à esquerda para ver a igrejinha do Rosário. E só para lembrar para vocês que os becos ligam os principais pontos da cidade. Então, outra forma de você ir para a Matriz ou ir para o Museu Patoleto, para a igreja do Rosário, usando os becos, acaba que é bem mais fácil e evita, no caso, a subida da Matriz, tá bom? Vamos agora para a igrejinha deles. Essa aqui é a igreja de Nossa Senhora do Rosário. A Irmandade, como eu falei para vocês, pertence aos negros africanos. É um padrão em todo o Brasil colonial. Irmandade do Rosário, sempre destinado aos negros africanos. Em toda igreja do Rosário vai ter o sincretismo religioso, a mistura de religiões.
Olha que aqui em cima da portada tem um oratório, gente. Aquela ali, imagem de São Benedito, também outro padroeiro dos negros africanos. É bem comum você ver uma igreja ou de Nossa Senhora do Rosário, ou São Benedito, ou Santa Efigênia, sempre destinada aos negros africanos. E sempre altares com santos negros, tá bom? Dentro da igreja tem vários altares, sempre santos negros. Além disso, no caso a igreja tem vários altares no estilo barroco estilo europeu. Como eles podiam fazer alguma liberdade artística dentro da igreja, eles colocaram alguns elementos de cultura africana. Por exemplo, uma lua negra, colocaram algumas conchas, vários elementos relacionados ao oceano, que pode ser relacionado com a cultura africana. Então era permitida essa mistura dentro aqui na igreja do Rosário. Se vocês entrarem à tarde, vão ver um detalhe bem curioso. Vai ver que tem os altares e tem uma certa quantidade de ouro nos altares da igreja. Virou uma lenda, fala que era ouro roubado, que eles roubavam das minas para colocar na igreja, para parecer com a igreja dos ricos. Esse ouro está aqui pelo seguinte motivo. A matriz passou um período de 5 anos de ampliação. O Santíssimo Sacramento desceu para essa igreja e provisoriamente aqui virou a matriz de Tiradentes. O ouro foi colocado para receber o Santíssimo e também as famílias sicas. Como eu falei, é só uma folha de ouro que era colocado nos altares. Depois que você colava, já não valia a pena tirar. Então, por isso mesmo, quando o Santíssimo voltou para a matriz, o ouro permaneceu aqui nos altares, 5 anos em que aqui virou a matriz de Tiradentes, tá bom? E como também, olha, tá faltando uma torre aqui na esquerda, gente. Outra lenda falou que eles não eram permitidos colocar 2 torres para não parecer uma igreja de verdade, como se fosse algo menor para diminuir os escravizados. Mas como eu falei, as irmandades construíam uma parte de cada vez. Como eles não tinham tanta renda, eles não conseguiram adicionar a torre aqui da esquerda. Porém, se continuasse a exploração do ouro, muito provavelmente eles iriam colocar uma torre aqui do outro lado, tá bom? Até hoje aqui estão os principais restaurantes da cidade. Aqui atrás, Traga Luz, ali o Via Destra, Paco Baco, Padre Toledo, principais restaurantes, todos aqui na rua direita, tá bom? Gente, ali na frente a gente vai ver um casarão que está à venda, tá com uma cruzinha na porta, um casarão bem pequeno, mas só para vocês terem uma ideia de como o turismo mudou a cidade. Década de 70 era de graça o terreno aqui da cidade. Aquela casinha tá valendo 8 milhões, tá bom, gente? Se alguém se interessar, a gente manda o contato do comprador, ali que fica ali a casinha, tá? Agora, olha um detalhe curioso, olha lá na esquina, gente, que tem um casarão de 2 andares, gente. Aquele casarão e tem outro aqui, gente. Aquele ali é o Sobrado Ramalho, sede do IFAM e da banda e orquestra Ramalho, a banda mais antiga de Tiradentes. Inclusive são eles que tocam nas procissões da cidade. De vez em quando eles inclusive fazem ensaio ali com a porta aberta. Esse outro casarão, Centro Cultural da UFMG, tem várias exposições naquele casarão. Durante a rua direita, outros casarões de 2 andares, sempre chamado de Sobrado. Quem foi em São João del Rei e Ouro Preto vai escutar que o casarão de 2 andares lá é chamado de Solar. Qual que é a diferença então entre o Sobrado e o Solar? Quando a família fazia um casarão de 2 andares, mas dependia do comércio, da renda gerada no primeiro andar, a família morava no segundo andar, que sobrava. Então, sobrado, comércio embaixo, família morando em cima. Quando a família era mais rica e não dependia desse comércio, fazia um casarão e morava no primeiro e no segundo andar. Então, as pessoas se perguntavam se ali ia ser um sobrado. A família falava, não, aqui é só habitação, só moradia, só lar da família. Então, solar, família morando no primeiro e no segundo andar. Cidade com mais solares, uma cidade mais rica, mais política, como São João del Rei e Ouro Preto. Como aqui era uma cidade mais comercial, aqui só tem sobrados, sempre o comércio no primeiro andar, tá bom? 1959, para substituir aquele pocinho que a gente viu lá em cima da matriz. Então olha a estrutura que a vila ganhou no auge da economia do ouro. Primeira função, abastecimento da vila com água potável. Essas 3 carrancas abasteciam com água potável toda a população. Acontece pergunta interessante, gente, se pode beber água aqui do chafariz. A água é potável, mas a gente não indica de beber essa água pelo seguinte motivo. Isso aqui não é uma fonte. A água desse chafariz chega até aqui por um aqueduto. É um aqueduto de 500 metros que sai da nascente lá na Mata Atlântica, 500 metros até a parte baixa aqui da cidade. Acontece que o aqueduto ele é todo exposto. Vários animais da Mata Atlântica, inclusive os cachorros aqui da cidade, eles bebem a água lá em cima. Acontece de na hora que você for beber água, pode descer com alguns resquícios de animais. Por isso a gente não indica de beber água aqui no chafariz. E desde o século XVIII já causava doenças graves. Isso lá no século XVIII que as pessoas bebiam e passavam mal. Só que naquela época eles associavam essas doenças a maus espíritos que vinham pelas águas. Por isso que no chafariz sempre tem uma carranca, acreditava que espantava o mau espírito. A gente sabe que não tem nada a ver, que é só as doenças que vinham pelos animais lá no chafariz, tá bom? Por isso a gente não indica de beber essa água. Agora, a primeira função, água potável para a população. Segunda, vocês vão ver que logo na entrada tem uma barreira de pedra. Aquilo é para que os cavalos não entrassem e tomassem água no coxo da frente. Os cavalos levados aqui, no caso, à esquerda, onde tinha uma lavanderia para os cavalos beberem água. Ó, uma cocheira para os cavalos beberem água, inclusive os cavalos charreteiros bebem água ali até hoje. Naquela época eram os tropeiros, eles vinham com os cavalos na estrada real e abasteciam o cavalo com água ali no campo. Do lado direito era a lavanderia, onde as mulheres lavavam roupa.
O detalhe curioso é que aquela lavanderia funcionou normalmente até 2003. Ainda não tinha mulheres que vinham aqui no chafariz lavar roupa lá do outro lado no chafariz. No caso, funcionou durante muito tempo, não tinha ainda água canalizada nas ruas aqui debaixo da cidade, então ainda funcionava o chafariz até 2003. Inclusive, se alguém procurar, é só colocar no YouTube, Globo Tiradentes 2003, eles fizeram uma reportagem aqui em 2003, inclusive entrevistaram uma das lavadeiras que estava ali. Se alguém procurar, facilmente é encontrado no YouTube, tá bom? Olha aqui no meio do chafariz, gente, tem um oratório. Aqui não está dando para ver agora, mas ali é a imagem de São José de Botas, que é o padroeiro dos bandeirantes. Os bandeirantes, os primeiros viajantes que vieram para a região de Minas Gerais. Só lembrar que era uma viagem extremamente perigosa, durava meses você sair de São Paulo e chegar na região de Minas. Como era uma viagem muito perigosa, aquele santo, que é o São José, abençoava essas viagens. Acontecia constantemente chegar em região de grandes rios, como o Rio das Mortes. Colocavam toda a carga em cima de um burro, colocavam o burro para atravessar o rio. Constantemente o burro nadava e morria afogado. Eles tinham que voltar para São Paulo e falar: fracassamos, demos com os burros na água, fracassou a tentativa de explorar o estado de Minas Gerais. Por isso, São José vinha abençoando essas viagens que colocaram aqui no chafariz. Em cima, um brasão da coroa portuguesa e em cima uma cruz. Isso é um recado bem claro: abaixo de Deus, somente o rei, recado para toda a vila aqui de São José. Então essa que é a fachada do maior chafariz aqui de Tiradentes, o maior chafariz de Minas Gerais. Agora um detalhe curioso, olha que ele está inclinado para trás, gente. Se vocês forem em Ouro Preto, lá tem dezenas de chafarizes, só que eles são sempre menores e sempre apoiados em alguma casa ou uma igreja. Como esse tem a maior fachada de Minas Gerais e ele não tem nenhum apoio, ele foi feito propositalmente, jogado para trás, para que esse peso ficasse sustentado na coluna do aqueduto ali atrás, gente, para ele não ficar solto, para ele não poder cair nem para frente nem para trás, colocar ele apoiado. É o que a gente chama de um patrimônio tombado, literalmente patrimônio tombado aqui no centro da cidade, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo aí que eu gravei lá em Tiradentes do guia turístico, e espero que vocês gostem. É mais para quem gosta de ver coisas relacionadas à história, né, principalmente ali de Tiradentes. Espero que quem tiver assistido aí tenha gostado, e no próximo vídeo vai ser o vlogzinho aí lá de Tiradentes, tá bom? Valeu, obrigado e até a próxima.